Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 4 da aula sobre fungos. Eu sou o professor Lucas Barbosa e nessa parte nós estudaremos a reprodução desses seres vivos. A reprodução dos fungos pode ocorrer de duas formas: de forma assexuada ou de forma sexuada. Vamos iniciar os nossos estudos a partir da reprodução assexuada dos fungos. Nós sabemos que existem dois tipos de fungos, né? Os fungos unicelulares, que são as leveduras, e os fungos multicelulares, que são aqueles formados por hifas. Perfeito, professor. Então, analisando a partir desse ponto de vista, a reprodução assexuada das leveduras, ela deve ser diferente da reprodução assexuada dos fungos multicelulares. Concorda comigo? Perfeito. Então, como é que ocorre a reprodução assexuada em leveduras? Ocorre de duas formas. A primeira forma é o brotamento, em que uma célula da levedura vai formar um brotinho na lateral, esse brotinho vai crescendo e com o tempo ele vai se destacar ou não, né, da célula-mãe, dando origem a uma nova célula daquela levedura. Perfeito. O outro tipo de reprodução assexuada das leveduras é a divisão binária. A divisão binária ela lembra muito a mitose, né, pessoal? Então, aquela célula da levedura, ela vai fazer uma cópia do seu material genético, ela vai fazer uma cópia das suas organelas, de todas as suas estruturas internas, e aí ela vai dividir o seu citoplasma, dando origem à célula filha. Então, você tem a célula mãe e a célula filha formada. É bem diferente do brotamento. Então, é assim que as leveduras se reproduzem de forma assexuada, ou por brotamento ou por divisão binária. Simples demais, né? Beleza, professor. Então, como é que ocorre a divisão, a reprodução assexuada nos fungos multicelulares, que são aqueles fungos formados por hifas? Muito simples. Essa reprodução ocorre também de duas formas. A primeira delas é a fragmentação das hifas. Então, as hifas, se você pega uma hifa e corta ela em vários pedacinhos, teoricamente, cada pedacinho daquele tem o poder de dar origem a um novo corpo do fungo, certo? Então, fragmentação das hifas. E o segundo tipo é a formação de esporos assexuados, obviamente, né? E essa formação de esporos assexuados ocorre por mitose. Então, o que é que vocês precisam gravar? Os fungos multicelulares, eles podem se reproduzir de forma assexuada por fragmentação das hifas ou por formação de esporos assexuados por mitose. Simples demais. E aí eu vou mostrar para vocês que existem alguns tipos de esporos assexuados. A partir do esporo de um fungo, pessoal, nós podemos, inclusive, classificar melhor esse fungo, ou seja, identificar a qual grupo esse fungo pertence. Eu vou mostrar uma figura para vocês que é super ilustrativa, que mostra justamente os tipos de esporos assexuados, certo? Então vamos observar a figura A. Aqui nós temos um tipo de esporo que a gente chama de conídeo ou conidiósporo. Observem que esse esporo ele fica solto na extremidade de uma estrutura que é chamada de conidióforo. E aí eu faço mais uma dica aqui para vocês. Lembrem-se que eu disse que todas aquelas palavras que nós iríamos estudar com a terminação ósporo se referia ao esporo, não é assim? Acrescentem a esse conhecimento que a terminação conídeo normalmente também se refere a esporo. Então, a terminação ósporo e a terminação conídeo normalmente se referem a esporo. Então, esse primeiro tipo é bem simples. Os esporos eles ficam soltos na extremidade de uma estrutura que a gente chama conidióforo. Então, esse é o tipo de esporo chamado conídeo ou conidiósporo. Perfeito. O segundo tipo de esporo ele é formado pela fragmentação de uma hifa. Esse esporo ele vai ser chamado de artroconídeo. E vocês observam muito bem ele aí na figura B. Artroconídeo. Formado pela fragmentação de hifas. De uma hifa.
O terceiro tipo de esporo, ele é formado nas leveduras, né? Dá para perceber bem isso. E ele nada mais é do que um broto formado a partir de uma célula de uma levedura. O nome dele é blastoconídeo. E é óbvio, esse broto ele pode se destacar ou ele pode ficar preso à célula da levedura, formando o que a gente chama de pseudo-hifa. O quarto tipo de esporo é chamado de clamidoconídeo. O clamidoconídeo nada mais é do que um arredondamento em uma hifa, ou uma dilatação em uma região de uma hifa, perfeito? E esse clamidoconídeo ele nada mais é do que células de parede espessa no interior das hifas. Tá? E o último tipo, mais conhecido de todos, é um tipo de esporo que a gente chama de esporangiósporo. Os esporangiósporos eles são formados em uma bolsa que vocês observam bem aí. E essa bolsa, quando ela estoura, ela libera vários esporos no ar, certo? O nome dessa bolsa é esporângio. E a estrutura que segura essa bolsa é chamada de esporangióforo. Professor, preciso lembrar desses nomes todos? Não, vocês só precisam entender que existem diferentes tipos de esporos que são formados de formas diferentes. Todos estes que eu citei para vocês são esporos assexuados. Bem interessante, né? Então, voltando aqui, eu fiz uma descrição de cada tipo de esporo. Vocês podem pausar o vídeo depois e ver de forma mais detalhada isso. Tá? Vamos para o próximo tipo de reprodução, que é a reprodução sexuada. A reprodução sexuada dos fungos, ela ocorre a partir da formação de esporos sexuados. Muito simples. E essa reprodução sexuada ocorre em 3 etapas. A plasmogamia, que é a fusão do citoplasma, a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, e, por fim, a meiose, que é o reestabelecimento da haploidia com variabilidade genética. Eu vou mostrar agora algumas figuras para vocês que mostram passo a passo de como ocorre a reprodução nos 3 últimos grupos aqui que nós estudamos no cladograma. Como ocorre a reprodução em zigomicota, ascomicota e basidiomicota. Bom, vamos ver como ocorre a reprodução no grupo zigomicota ou zigomiceto. Então, aqui nós podemos visualizar os 2 tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Vamos começar pela reprodução assexuada. Uma hifa aérea, uma hifa acima do solo, né, produz um esporângio, que é essa bolsinha em roxo cheia de esporos. Observem que a estrutura que segura o esporângio, ou a bolsinha, esse bastãozinho que está segurando o esporângio, é chamado de esporangióforo. O esporângio, a bolsinha, ela vai se romper liberando vários esporos no ar, que a gente pode observar. Esses esporos eles serão levados pelo vento, pela água, pela ação de algum animal. Às vezes o animal está andando e esbarra no esporângio, né? E na pele ou nos pelos, vários esporos ficam grudados e esses esporos cairão posteriormente no solo ou sobre alguma matéria orgânica e germinarão, produzindo hifas. Essas hifas elas vão crescer, elas vão se ramificar, formando o micélio vegetativo, que é aquele micélio que não tem função reprodutiva alguma. E assim a gente fecha o ciclo da reprodução assexuada, que no caso do grupo zigomiceto, esse ciclo assexuado ele vai ocorrer por diversas vezes. Raramente esse grupo utilizará a reprodução sexuada, certo? Aqui a gente pode observar a imagem de um esporo, ou esporangiósporo. E como ocorre a reprodução sexuada, professor? Bem simples. 2 linhagens de hifas vão se encontrar, a hifa positiva e a hifa negativa. Perfeito. Quando elas se encontram, ocorrerá a formação dos gametas na extremidade de cada uma dessas hifas. Para facilitar o teu entendimento, pense assim. A hifa positiva, essa extremidade dilatada da hifa positiva, pense que é o gameta masculino.
Já a extremidade dilatada da hífa negativa, pense que é o gameta feminino. Após esse encontro, ocorre a plasmogamia, que é a fusão do citoplasma desses gametas. Perfeito. Após a plasmogamia, nós temos a formação de uma estrutura que é o zigósporo. O zigósporo nada mais é do que a fusão do citoplasma desses dois gametas. O zigósporo, pessoal, essa estrutura aqui em marrom, certo? Aqui a gente pode visualizar ela melhor. Maravilha, professor. E o que acontece depois? Dentro do zigósporo ocorre a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, e a meiose. E aí, o zigoto formado a partir desse processo, ele vai produzir um esporângio, que é aquela bolsinha cheia de esporos. Então, a gente pode observar, ó, o zigósporo, agora é o zigoto, né, especificamente. Esse zigoto vai formar o esporangióforo, que é o bastãozinho, e o esporângio, que é a bolsinha cheia de esporos. Aqui a gente pode observar bem o que está acontecendo. Os esporos eles vão ser liberados do esporângio, vão, através do vento, da água, de algum animal, cair sobre o solo, sobre alguma matéria orgânica, germinar e produzir hifas, agora hifas sexuadas. Essas hifas vão crescer, vão se ramificar, formando o micélio vegetativo. Só que agora é um micélio vegetativo sexuado, né? Originado a partir da fusão de núcleos de duas hifas de linhagens diferentes. Bom, então vejamos agora como é que ocorre a reprodução no grupo Ascomicota ou Ascomiceto. Aqui nós podemos observar, no passo 1, as hifas produzem conidióforos, que são essas estruturas, né? Que isso aqui é essa estrutura que vai segurar os esporos. Os conídeos, que são os esporos em roxo, essa bolinha, né? Essa esferazinha roxa, esses conídeos, eles são liberados de um conidióforo e, através do vento, né? Através da água, através de algum animal, esses conídeos, que são os esporos, eles vão cair no solo, germinar e produzir uma nova hifa. A partir dessa nova hifa, nós temos o crescimento de um micélio vegetativo. E aí nós fechamos o ciclo da reprodução assexuada. Muito simples, né, pessoal? Vamos entrar agora na reprodução sexuada. Então, a partir do crescimento desse micélio vegetativo, dois tipos de hifas vão se encontrar. Duas linhagens de hifa vão se encontrar. A hifa positiva se encontrará com a hifa negativa. É como se fosse assim, a hifa macho vai se encontrar com a hifa fêmea, tá? Mas é mais tecnicamente correto dizer que duas linhagens diferentes de hifas se encontrarão. A partir desse encontro, essas duas linhagens elas vão se fundir, tá? E ocorre o processo que a gente chama de plasmogamia. Plasmogamia é a fusão do citoplasma. Pessoal, observem que aqui nós não tivemos a formação de gametas, não é assim? O que houve aqui foi apenas a fusão de duas hifas de linhagens diferentes, a linhagem positiva e a linhagem negativa. Nós temos a formação agora de um asco, que é a estrutura que vai conter ascósporos, que são os esporos, em seu interior, certo? Os ascósporos nós sabemos que são os esporos. Então, o asco é uma estrutura que vai guardar esses ascósporos, esses esporos. Posteriormente ocorre a cariogamia, deixa eu marcar aqui com mais detalhes para vocês. Cariogamia, né? Que é a formação, na verdade, a fusão dos núcleos. Dentro do asco ocorre ainda a meiose, seguida de mitose, para a formação de vários esporos, de vários ascósporos. Esse asco ele vai se romper, liberando vários ascósporos. O ascósporo ele vai ser levado através do vento, através da água, através de animais, vai cair no solo, vai germinar e vai produzir uma nova hifa, uma hifa sexuada. Então dá para a gente perceber bem aqui nesse exemplo
Que a diferença da reprodução sexuada para a assexuada é que na reprodução assexuada não ocorre a fusão de hifas de linhagens diferentes. Já na reprodução sexuada, você tem a fusão de hifas de linhagens diferentes, a plasmogamia, a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, seguida de meiose e de mitose. Vamos agora à reprodução do grupo Basidiomicota ou Basidiomiceto. Bem simples também. Então aqui nós temos um fragmento de hifa se desprendendo do micélio vegetativo. Esse fragmento de hifa ele vai crescer produzindo novo micélio, né, um novo corpo de um fungo. E a partir disso você tem um crescimento do micélio vegetativo, dando origem justamente ao corpo de um novo fungo, fechando o ciclo da reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, a mesma coisa, você tem um encontro de hifas de linhagens diferentes, né? Você tem o encontro da hifa positiva com a hifa negativa. Ocorre a plasmogamia, né? E o desenvolvimento de uma estrutura de frutificação, que é justamente o cogumelo. O cogumelo que nós observamos acima do solo é justamente o corpo de frutificação, o micélio reprodutivo, e justamente o cogumelo é resultado da fusão de duas hifas de linhagens diferentes, né, seguida de plasmogamia, obviamente, que a plasmogamia, vocês devem lembrar que é a fusão do citoplasma. Então, a partir desse processo é que nós temos a formação de um cogumelo. Né. Quando o cogumelo se forma, na região do himênio, você terá a formação de esporos. Esses esporos são chamados de basidiósporos. E os basidiósporos são formados em uma estrutura, que é essa que eu estou marcando aqui para vocês, que se chama basídium. Então, os basidiósporos, que são os esporos, vão ser formados lá na região do himênio, a partir do basídio. Perfeito. Então, aqui você observa na imagem muito bem, de forma muito clara, esses esporos, né, esses basidiósporos em roxo. Esses basidiósporos, que são os esporos, vão ser liberados, né, e através do vento, da água, de animais, eles vão cair no solo, vão germinar, vão produzir novas hifas sexuadas, encerrando aí o ciclo da reprodução sexuada. Pessoal, sobre reprodução dos fungos, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um grande abraço, eu espero você na última parte, doenças fúngicas.